Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei exatamente a hora que você pode assistir essa aula, mas está aí no canal. Mas eu preciso que você dê um like e faça a sua inscrição no canal para eu saber quais dos alunos estão participando da nossa aula. Hoje a gente vai falar de uma civilização muito antiga, mas muito misteriosa e muito inteligente. O Império Azteca. Essa civilização deixou incógnitas para o mundo. Uma tribo nômades que chegou à América, não se sabe bem como, mas que formou um dos maiores impérios do mundo, inclusive competia com Roma, certo? Aqui na América, os astecas se localizaram ali na região onde hoje é o México. Ali próximo de um lago, assim, meio ilhado, eles se formaram ali naquele meio e lá fundaram a sua capital, a sua cidade, a sua principal cidade, a cidade de a cidade de Tenochtitlan. Tenochtitlan. É meio complicado o nome. Tenochtitlan foi a maior cidade-estado dos astecas. Lá eles construíram um grande império e foram os primeiros a dominar a matemática, inclusive incluindo o zero, que ainda não existia na matemática. Na arquitetura fizeram grandes obras, grandes monumentos, como pirâmides fantásticas, até com uma arquitetura mais bem trabalhada do que as do Egito, né? Fizeram o primeiro calendário com 365 dias do ano, o nosso calendário que ainda, né? Na matemática, na arquitetura, na religião, eles foram formidáveis. Então é o seguinte, onde os astecas realmente desenvolveram esse trabalho? Eu quero ler um pequeno texto aqui para vocês, falando um pouco da localização. Os astecas ou mexicas, um povo originário da América do Norte, chegaram ao Vale do México em 1325 e lá ergueram a cidade de Tenochtitlan. Aos poucos, Tenochtitlan, porque é meio complicado mesmo, cresceu e os astecas se expandiram, dominando cidades e povos na região e formando um império imenso composto de uma diversidade de povos. Então, eles não eram apenas um povo, eles tinham uma diversidade de povos, né? Dos primeiros indígenas que chegaram à região do México, né? E cada um tinha a sua cultura, sua forma de vida, sua língua, mas eles dominaram, os astecas dominaram toda aquela região e o foco deles era exatamente formar exército. O exército era muito forte, eles trabalhavam exclusivamente para formar exércitos. E os casamentos surgiam entre as famílias das dinastias mais ricas, sempre faziam aqueles casamentos entre eles mesmos e com isso o império foi cada vez ficando mais forte. A população mais pobre, que sempre trabalhava para sustentar as dinastias, é quem viviam realmente na situação mais triste, né? Com as grandes cobranças de impostos. E daí eles desenvolveram grandes técnicas como na agricultura. O milho foi fundamental a descoberta, o plantio do milho pelos astecas. É tanto que lá, hoje na região do México, ainda se cultiva muito milho, várias espécies de milho, mas principalmente veio lá dos astecas. Foi um povo muito sábio, muito imponente, digamos assim.
lá a religiosidade mexicana dos astecas era muito forte. Eles eram politeístas. Eles não acreditavam também em um só Deus. Eles acreditavam em vários deuses, até porque eles viam o universo como uma coisa imensurável, que um Deus só não podia controlar todo o universo com várias galáxias. Então eles tinham o Sol como uma espécie de Deus, o Sol, mas entre muitos outros deuses, né? E o que mais fascinava, e até é repugnante saber, é que eles faziam o seguinte, os seus rituais de homenagem, de oferenda, de sacrifício, eles levavam, era no alto das pirâmides, e quando eles venciam uma guerra, o sacrifício que eles faziam era arrancar o coração daquele guerreiro vencido e com aquele sangue derramar, banhando aquela pirâmide, derramando sangue e fazer aquela oferenda para os deuses. Só assim eles acreditavam que os deuses controlavam a natureza daquela região, dando sol e chuva e o plantio na agricultura. Então, foram povos fascinantes, de uma história fantástica, mas como eles cresceram, ascenderam rapidamente no seu império, muito mais rápido também entraram em declínio. Eles começaram a questionar, o México começou a guerra com o México, e o México começou a derrubar esse império. E a primeira expedição espanhola, chefiada por Hernán Cortés, já foi vencida pelos astecas. Era uma expedição imensa, muito grande, mas que foi chefiada por Hernán Cortés, mas os astecas venceram. Eles tinham um exército muito poderoso. Mas depois o México começa a tomar conta das cidades e passou a dominar esse império, o México. Mas de fato, o que de fato exterminou essa população, porque eles foram realmente extintos, não foi as guerras entre o México e não. O que realmente acabou com essa população foi uma bactéria. Uma bactéria que até agora há pouco tempo, parece que em 1973, por aí, foi descoberto em estudos da paleontologia, descobriram que os mexicanos foram extintos por uma bactéria. Uma simples bactéria, porque como houve guerra e muitos morreram, muitos corpos em estado de putrefação no meio dos que estavam ali circulando, guerreando, e aquilo gerou muita bactéria. E essas bactérias contaminavam as águas, os alimentos, e eles ingeriam essa bactéria e foram se contaminando, de forma que foi dizimando essa população. Essa bactéria é muito conhecida nos nossos dias. Foi a salmonela, a bactéria que causa diarreia, vômitos, enfim. E essa bactéria foi que exterminou os astecas. Isso, estudos comprovados, já científicos, de que foi realmente exterminado, além de várias outras doenças que existiam exatamente pela quantidade de mortos que havia nas guerras, e não tinha essa questão de enterrar os mortos, que não tinha como. Então os mortos ficavam na terra, ali, e ali em estado de putrefação contaminava tudo de bactérias. Então, estudos científicos já mostram que os astecas foram dizimados da terra por uma bactéria chamada salmonela. A salmonela, que é a bactéria que causa diarreia e vômitos, enfim. Então eles não tinham tratamento, não tinha medicina, eles se curavam apenas com ervas e tal, mas eles foram dizimados por essa bactéria. Pois é, cerca de 3 mil espanhóis
fizeram um grande massacre, uma expedição com mais de cerca de 3 mil espanhóis, fizeram um grande massacre. No dia 13 de agosto de 1521, cai a capital. Então, quando cai a capital do Império Azteca, já pelos espanhóis, dominada pelos espanhóis, e aí os espanhóis já passam a governar, já muda a dinastia, não é mais azteca, já passa a ser espanhola, mas mesmo assim eles foram todos extintos, não só pela guerra, mas sim por doenças adquiridas na história da sua vida, por questões sanitárias, por questões de saúde pública. Então, era mais ou menos isso. Hoje você precisa acompanhar da página 108 à página 109 até a página 111 do seu livro. Você vai acompanhar esse texto, vai fazer uma leitura e responder as questões que estão lá no Google Sala de Aula, ok? Então era só isso por essa aula, exatamente falar desse povo, esse povo que dominou a América por muito tempo, foi um dos maiores impérios do mundo ainda, com arquitetura fantástica, né? Com pirâmides mais imponentes, mais bonitas até, não tão grandes quanto a do Egito, mas muito bem trabalhada. Então, boa sorte para você, até a próxima.